Olá, bom dia com Jesus. Como é que você está nesta manhã? Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos permite estarmos aqui para falarmos um pouquinho do seu amor, um pouquinho da palavra, falarmos um pouquinho daquilo que o Senhor tem para o meu e para o seu coração. Hoje eu quero estar falando com você a respeito de sonhos. Você tem sonhos? Você continua sonhando? Você realmente tem o costume de sonhar? Eu não estou falando daqueles sonhos que são sonhos de quando nós estamos dormindo, que nós sonhamos e muitas vezes não nos lembramos e outras vezes nos lembramos sim. Mas estou falando daqueles sonhos, que esses sonhos também são objetivos que nós temos nas nossas vidas, são desejos, são muitas vezes esperanças e aspirações com as quais nós estamos ali sonhando para um futuro de esperança, de que alguma coisa mude para as nossas vidas, coisas boas venham a acontecer, desejos que estão lá no íntimo do nosso coração, da nossa alma, venham se realizar. Mas esses sonhos, eles precisam de persistência, precisam que nós venhamos a dar um passo, todos os dias, um passo de cada vez, para alcançarmos os nossos objetivos, e muitas vezes vamos ouvir muitos nãos. As pessoas vão dizer não para os nossos sonhos, mas nós não podemos desistir. Você pode e deve continuar sonhando, assim como eu também tenho sonhos e continuo sonhando até os dias de hoje. Não podemos desistir dos nossos sonhos. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 29, no versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar aquele fim que realmente nós esperamos, um fim bom. Deus, Ele quer o nosso bem. Ele sempre quer o nosso bem. Ele deseja que nós venhamos a viver bem, que tenhamos prosperidade, mas não somente essa prosperidade terrena, que muitas vezes nós sonhamos, e temos o direito de sonhar com uma vida melhor, com uma casa melhor, com os nossos filhos estudando, talvez não em uma boa escola, mas uma escola que seja digna de dar uma formação adequada para ele ter um futuro. Sonhamos com coisas boas, sim, para os nossos filhos. Então, muitas vezes, o Senhor não quer somente o nosso bem-estar, mas quer a prosperidade para as nossas vidas. Mas que nós também venhamos a ter a prosperidade espiritual e que os nossos sonhos estejam de acordo com a vontade de Deus, porque Ele tem o melhor para mim e para você. A palavra do Senhor também nos diz, em Provérbios 13:16, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos, seus objetivos, seus desejos serão bem-sucedidos. Nossos desejos, nossos esforços, eles devem estar alinhados com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para mim e para a sua vida. Então, nós sabemos que os nossos sonhos, eles podem ter limites, porque nós somos seres limitados, mas Deus não. Deus é ilimitado. Os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer na minha e na tua vida, então você pode e deve continuar sonhando. Há um personagem bíblico que também continuou sonhando, porque primeiramente ele teve 2 sonhos, José. Isso está em Gênesis 37, do versículo 5 até o versículo 11. José fala de 2 sonhos que ele teve. José estava ali no campo e de repente ele teve sonho. Ele estava ali com os molhos e de repente os 11 molhos, os molhos que estavam à sua volta, se inclinam para ele. Os irmãos ficam irados. Como? Você está dizendo que nós vamos estar nos debruçando, nos ajoelhando, nos humilhando perante você? Mas José também teve outro sonho, e o outro sonho, ele sonhava que
Havia o sol, a lua, e diz que também havia 11 estrelas. E ele conta a seu pai esse sonho. E o seu pai diz: como? Você está querendo dizer que 11 estrelas são seus irmãos e que o sol e a lua somos eu, seu pai e sua mãe, e nós vamos nos curvar diante de você em terra? E ali os pais não conseguiram entender, mas aquilo ficou guardado no coração de seu pai. José teve sonhos que já falavam do seu futuro, que estavam prevendo o seu futuro, mostrando que lá adiante havia algo preparado para a vida dele. Eu quero dizer para você no dia de hoje, eu não vou dizer nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, mas no dia de hoje, eu quero dizer para você que muitas vezes você passa por situações em que você está sendo humilhado, você está sendo envergonhado, você não está sendo compreendido por aqueles que estão à sua volta. Mas saiba que lá adiante, Deus já tem preparado uma porta, Deus já tem preparado o seu futuro, Deus tem preparado a honra pela qual você vai passar. E muitos verão e dirão: só o Senhor é Deus. Então diz, Ele quer o melhor para nós. José não sabia o que estava preparado para seu futuro. Ele passou pelo processo da humilhação, da perseguição. José viveu dias difíceis quando foi vendido como escravo, foi para a cadeia. Mas ali na cadeia Deus usou da maneira que Ele queria para levar este homem a ser o segundo homem mais poderoso do Egito. E no futuro, e nós sabemos pela palavra que no futuro, seus irmãos, seu pai, a sua família haveria de se dobrar diante dele. Que agora, sim, era um homem poderoso no Egito. Era um homem que estava determinando muitas coisas. Era um homem que Faraó tinha dado toda a autoridade. Então Deus, Ele também tem preparado para os seus sonhos. Você pode não ter sonhado dormindo, mas você sonha acordado, você sonha que muitas coisas boas podem acontecer. Lá no fundo do seu coração, há desejos, há projetos que você realmente está esperando que aconteça um dia, mas no tempo certo, como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há o tempo de Deus de você rir, de você chorar, de você plantar, de você colher. Há o tempo de você também ser humilhado, muitas vezes envergonhado, muitas vezes desacreditado. Mas o tempo de Deus vai chegar na sua vida da honra. A palavra de Deus diz que você terá dupla honra. Mas os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos planos, eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Como eu já disse, a vontade de Deus é a única que é boa, que é perfeita e que é agradável. Porque Deus é perfeito. Nós somos pecadores. Nós temos muitos defeitos, mas o Senhor não. Por isso que eu disse que os sonhos de Deus, eles jamais morrerão na sua e na minha vida. Deus já tem projetado para as nossas vidas algo lá adiante que nós nem conseguimos imaginar. Nós nem conseguimos entender no nosso tão pequeno entendimento de quão grande é o nosso Deus, quão grandes são os sonhos que Ele tem para as nossas vidas. Os planos que Deus tem são tão grandes e muito maiores que nós não conseguimos projetar na nossa mente. O Senhor sonha coisas boas para mim e para você. Então nós não podemos desistir. A palavra de Deus nos diz que havia outros homens também que sonharam. Jacó sonhou. Daniel sonhou. Teve visões, sonhos, desejos. Mas também há um homem lá no livro de Apocalipse, há um homem que teve visões, que projetou
Porque Deus deu isso para ele, para coisas que hão de acontecer, coisas que estão acontecendo, coisas que estão por acontecer. Por isso que eu disse, a palavra do Senhor, ela nos diz que nós precisamos acreditar, confiar, porque Deus, ele fala na sua palavra, e na sua palavra ele diz que sabe, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece todos os nossos pensamentos, tudo que diz respeito a mim e a você, o Senhor conhece. Por isso que a palavra diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, Deus sabe os pensamentos que ele tem a meu e a teu respeito. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós queremos, o que está lá no fundo do nosso coração, o que a nossa alma almeja, o que nós estamos, através dos sonhos que nós temos programando, projetando. Mas o Senhor é quem diz assim, que ele tem pensamentos a nosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de bem, para dar fim, né? Aquele fim que nós esperamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, o Senhor tem de melhor para nós. Ainda diz que os maiores pensamentos, desejos que estão no coração de Deus são tão grandes que nós não podemos imaginar, mensurar a grandeza com que o Senhor tem projetado para as nossas vidas, projetado para mim e para a sua vida. Eu tenho visto e eu tenho sentido, além de sentir, eu tenho visto a mão de Deus poderosa na vida de pessoas que foram humilhadas, pessoas que passaram pelo processo, um processo tão difícil que você não consegue nem imaginar. Mas Deus não as tirou daquele lugar. E Deus já tinha lá adiante projetado, determinado, que os sonhos que essas pessoas tinham iriam se realizar. E no mesmo local da humilhação viria a honra do Senhor. O Senhor traria honra. Sabe o que é você ser honrado por Deus? Não é por qualquer pessoa. Não é alguém que te dá um troféu, que te dá uma coroa, que te dá uma medalha, um diploma, mas é vindo do próprio Deus a honra. Olha que maravilha. Olha o que o Senhor faz para as nossas vidas. A honra que vem dele. Tudo que vem do Senhor é melhor do que acontece aqui, como se alguém tivesse te dado uma barra de 1 milhão em ouro. O Senhor é maravilhoso. O Senhor faz coisas que muitas vezes eu e você não acreditamos no que ele faz. Você pode ter certeza. O Senhor faz. Porque ele é Deus, ele é perfeito, ele é amoroso, ele é bondoso. Mas eu ainda quero continuar aqui e deixar esse versículo que eu já li para você. Provérbios 13:16. Consagre, entregue ao Senhor o que você faz, os seus planos, seus objetivos, aquilo que você deseja. Tudo entregue ao Senhor. Confie no Senhor. Tudo, em tudo, você vai ser bem-sucedido. Sonhar é parte essencial da minha e da tua vida. Não deixe de sonhar. Você pode e deve continuar sonhando, porque os sonhos de Deus jamais morrerão na minha e na tua vida, porque Deus quer o seu bem, Ele quer o meu bem, Ele quer o nosso bem. Então fique com esta meditação no dia de hoje. Compartilhe com alguém que você sabe que parou de sonhar há tanto tempo, alguém que está precisando ouvir alguma coisa da parte de Deus, ouvir que Deus ainda se incomoda com essa pessoa. Compartilhe, envie para alguém que você sabe que está precisando. Está ali com seus sonhos travados, seus desejos no fundo do seu coração e não consegue destravar, mas essa pessoa precisa dar um passo de cada vez. Todos os dias tem que dar um passo.
Não se importar com os nãos da vida, e sim entregar, como dizem Provérbios. Entregue, consagre ao Senhor o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Que você possa curtir este vídeo, que você possa realmente compartilhar com alguém, que você possa se inscrever neste canal para você receber mais meditações, mais palavras que falem ao seu coração. Eu te desejo um bom dia com Jesus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.